Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Gratidão a todos que estão aqui, hoje com o tema vazio e iluminação. A gente vai explorar esse tema ao longo da nossa live de hoje. Muita gratidão a todos vocês que estão conosco aí. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. As pessoas aí de todos os cantos do Brasil, muita gratidão, pessoal de fora também, do país, Itália, França, Suíça, Portugal, todo o pessoal que nos acompanha aí dos Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Tailândia, Austrália, Nova Zelândia. Muita gratidão a todos vocês que nos acompanham aí. Boa noite a todos vocês. Então, pessoal, hoje o nosso tema aqui é um tema bastante interessante, né? A gente vai falar aí dessa questão do vazio, da iluminação, e vamos aí entender um pouquinho como que isso funciona, né? Vamos entender primeiro como que é a trajetória do ser humano rumo a essa questão que a gente chama aí da ascensão, né? Ou da iluminação, que é o caminho que todos nós aí seguimos ao longo do nosso processo evolutivo, ao longo da nossa trajetória nesse planeta escola, em todas as nossas N existências mais umas, né? Então, o fato é que todos nós passamos por esse processo de desenvolvimento, de evolução, desde o momento que a gente sai da mônada, né, começa todo esse nosso processo aí de desenvolvimento, de evolução, até chegar nessa questão do nosso planeta escola, Terra, né, que estamos aqui. Na verdade, todos nós que estamos aqui, em algum momento, tomamos bomba em outros processos evolucionários, né? Viemos de outros sistemas, estamos aqui para cumprir essa etapa, principalmente nesse momento agora de transição planetária, em que a Terra está passando aí por um processo que vai subir muito o seu nível de energia. Já começou esse processo aí, visto tudo isso que a gente está passando, essa depuração que o ser humano está passando, né, rumo à evolução. Então, logicamente, quando a gente começa esse processo evolutivo, nós temos aí uma sequência de evolução. A gente vai passando pelo processo, começamos a experimentar alguns processos alquímicos. O primeiro processo que o ser humano experimenta é a calcinátil, né? É a depuração pelo fogo alquímico, é o sofrimento, é a depuração pelo sofrimento. E esse processo é caracterizado pelo apego do ego. Então, toda sorte de sofrimento nosso, nesse plano, no planeta escola, vem devido a essa questão da calcinátil, né? Que é o fogo alquímico, a depuração pelo fogo. E por que isso acontece? Porque o nosso ego, que nos foi colocado para enfrentar, para a gente poder sobreviver, né? A gente estar no processo de sobrevivência nesse planeta escola, a gente sofre todo um bombardeio de esforços, né? A nossa personalidade sofre todo um bombardeio de esforços ao longo da nossa existência, e a gente vai se colocando com o ego, se posicionando em frente a essas questões, e acaba que o ego assume uma postura mais importante na nossa vida do que deveria ser. Então o ego é importante para a nossa sobrevivência. Você não entra numa avenida movimentada porque você sabe que algo vai te acontecer. Você pode se acidentar e você vai morrer. Você não entra no oceano e sai nadando rumo ao oceano adentro porque você sabe que você vai morrer. Então o mecanismo de autopreservação atua, e aí o seu ego atua no sentido de te manter vivo, de você sobreviver. Você não toma algumas ações porque você sabe, você não enfrenta, por exemplo, não vai pegar uma cobra venenosa com a mão, porque você sabe que você pode morrer. Então as suas referências cognitivas, as suas referências emocionais e as suas referências de tomada de decisão, elas vão te orientando no ponto de vista de você conseguir sobreviver. Porque se o ser humano não tem o ego, ele simplesmente, a duração dele é pouca, né? A duração dele é muito pouca. É lógico, quando criança, você tem alguém que te orienta, você, menino, cuidado, isso é perigoso, tal, e você vai criando, vai construindo essas referências, tanto emocionais, quanto dessas questões de raciocínio cognitivo. É lógico, à medida que você vai evoluindo, passa pela sua infância, puberdade, adolescência, chega na vida adulta e o seu ego continua a atuar. Só que em algum momento esse ego, ele ultrapassa a missão dele, que é a sobrevivência, e começa a interferir com outros casos, com outras questões,
que tem a ver com decisões de um nível um pouco mais elaborado, um pouco mais sofisticado, que tem a ver com o seu lado profissional, o seu lado financeiro, o lado pessoal e amoroso, né, pessoal? E aí, à medida que você começa a tomar essas decisões com digamos assim, com foco no ego, você acaba por criar problemas, você acaba por criar uma dispersão de energia, uma dispersão de energia muito grande, você começa a colocar força nas coisas e acaba por gerar um desgaste muito grande, porque é importante entender que as decisões tomadas com ego, elas têm como referência as nossas memórias, tanto as emocionais, estão no nosso corpo astral, quanto as nossas referências cognitivas que estão no nosso corpo mental inferior, quanto as decisões que estão no nosso corpo causal, que é o processo de tomada de decisão, né? Pelas nossas decisões, são todas as nossas ações, por atos ou omissões, que a gente toma ao longo da nossa existência. Então, você veja que quando você toma uma decisão com ego, quem está orientando é a sua mente inconsciente, que é a sua mente que está ligada ao seu corpo instintivo, ao seu ego, ao seu perispírito. Então, posto isso, a gente parte do nosso princípio agora. Para que a gente consiga fazer o processo de ascensão e o processo de crescimento espiritual, o nosso processo de iluminação, que é gerar luz, a gente precisa ir crescendo no nível da escala Hawkes, no nível da consciência, ou seja, a gente tem que sair dos níveis abaixo de 200, abaixo de 250, e a gente precisa começar a subir, começar a calibrar nos níveis mais elevados, para que a gente possa, aos poucos, ir subindo, escalando, através dessa escala, né, e subindo nessa escala, para que a gente se aproxime do amor. Porque à medida que você começa a se aproximar do amor, você deixa de utilizar força, você deixa de dispersar energia, você começa a gerar energia. Então, a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a gerar energia, você começa a co-criar com o universo e a sua consciência começa a expandir, você começa a gerar luz, ou seja, você começa a elevar o seu grau de calibração, o seu nível de calibração, e aí a gente começa a evoluir para as questões dos níveis superiores. Né? Então, basicamente, no processo de ascensão, à medida que a gente começa a evoluir, você passa por 3 estágios, né, básicos, que é o que a literatura nos mostra aí, principalmente as questões da teosofia, da gnose, dos Vedas indianos, né? Você inicialmente passa por uma primeira iniciação, e essa primeira iniciação acontece quando você consegue neutralizar as suas emoções, dominar as suas emoções. Você não age mais devido às suas emoções. Você consegue pensar antes de agir. Apesar de você ter a emoção, você não age pela emoção. Você consegue respirar e aí você domina a sua emoção e age com o seu raciocínio cognitivo. Você deixa que a sua mente domine a sua emoção. Você não age mais com a emoção. Quando você consegue dominar plenamente essas emoções, né, você faz a sua primeira iniciação, ou seja, você funde os seus corpos astral e mental. Lembrando que o corpo astral está na 4ª dimensão e o corpo mental inferior está na 5ª dimensão. Então, há a fusão desses 2 corpos. Então, você que antes atuava de maneira emocional, você deixa de agir emocionalmente e começa a agir com a razão. Então, isso é uma evolução muito importante, porque é uma questão importantíssima, porque essa é o primeiro estágio aí do processo evolutivo. Ah, professor, mas dá para fazer isso em uma existência só? De acordo com o autor Joshua Stone, no livro Caminho para a Ascensão, ele diz que sim. Não sou eu que digo, ele diz isso, né? E ele tem alguns livros muito interessantes, tem a Psicologia da Alma, que é um tratado aí a respeito da alma humana, né, dos problemas da alma, como você passa por isso, das questões de ego e tal, esse tipo de coisa. Lembrando que a gente tem só 2 emoções, o amor e o medo. O medo nos leva para a nossa mente instintiva, para o nosso instinto, para as nossas reações instintivas, né?
e o amor nos leva para a nossa centelha divina, para a nossa mente superconsciente. Então, todos os outros sentimentos e emoções são derivados dessas duas. As elevadas são derivadas do amor, perdão, gratidão, abnegação, altruísmo, a paz, a alegria, todos esses elementos, né, gente? Eles são derivados do amor. E aquelas emoções derivadas do medo, também os derivados do medo. Então nós temos a dúvida, a insegurança, a incerteza, o medo, a culpa, a vergonha, o remorso, as questões da mágoa, da raiva, do ódio, do rancor, da tristeza, da melancolia, da angústia, da ansiedade. Todas elas são sentimentos e emoções derivados aí do medo. Então é lógico que quando a gente ultrapassa esse nível de emoção, a gente já vai calibrando lá para o amor, e quando você está calibrando próximo do amor, você consegue passar por isso, não é atingido mais por essas questões, né? Ok, quando você faz a sua primeira iniciação, acontece que você funde os seus corpos astral e mental, você começa a agir com um nível de racionalidade maior, você não é mais entregue, você não se perde mais para as suas emoções. Você não reage de maneira instintiva, né? Do ponto de vista do instinto, e atuar de maneira impulsiva e impetuosa, tal. Você começa a pensar antes de agir. Isso te ajuda a refrear esses sentimentos negativos. E aí, à medida que você vai evoluindo, você começa a dominar as suas paixões. E aí, uma segunda iniciação ela acontece quando você vem e funde o seu corpo astral com o corpo mental e o corpo astral. Então você funde os corpos astral, mental inferior e astral. E aí você tem o domínio das suas emoções e você domina as suas paixões. Então aquelas questões que você tem, que são apegos do ego, de coisas que desejos, tal, você consegue dominar essas questões e você entra num processo de expansão muito forte e começa a acelerar isso, que é a questão de você caminhar para ter a consciência cósmica, ou seja, você deixa de pensar em você mesmo e começa a pensar no todo. Você começa a pensar no todo. E aí você começa a deixar de ser uma individualidade somente, começa a se individuar com o todo. Você começa a pensar no todo, começa a se integrar com o todo universal. E quando você atinge esse estágio, o seu nível de calibração é muito elevado. Nesse ponto você está calibrando já acima do amor, já está calibrando na paz, tal. Aí acontece a terceira iniciação. Gente, o que é uma iniciação? É como se fosse um ritual de passagem. É o momento que você atinge aquele estágio e você muda o seu padrão vibracional. É como se fosse um estágio que você atinge para começar uma nova etapa, num novo nível. Vamos pensar que é como se fosse um nível do videogame. De uma maneira muito... para a gente comparar de uma maneira muito básica. Não é isso, é muito mais complexo. Mas é como se fosse um nível de um videogame, que você tenta ali e vai, trabalha, você vai exercitando até que você consegue mudar de fase. É como se fosse isso. A gente chama de iniciação isso. Esse nível que você atinge, e é como se fosse um ritual de passagem, que aí você acessa um novo patamar. Tá? E aí, no momento que você está preparado, você conseguiu dominar todas as suas emoções, todas as suas vontades, você já está pensando no todo, não pensa mais só em você mesmo, você está integrado ao todo universal, você já tem uma consciência que envolve tudo, aí você faz a sua terceira iniciação, que é quando você sai do corpo, você faz a sua passagem e aí, na sequência, você se energiza, porque você vai direto para a quinta dimensão, adquire um quanto de energia muito grande, consegue um quanto de energia muito grande e aí, na verdade, você volta para o seu corpo e esse corpo desintegra porque ele não suporta o quanto de energia e aí acontece o que a gente chama de ressurreição. É o final desse processo. Aí você se torna um mestre ascenso ou um mestre ascensionado, né? Então é lógico que isso é fruto de várias existências, apesar do Joshua Stone falar que você pode ascender em uma só,
é um processo lento e gradual que você vai fazendo toda a sua passagem, né? E aí isso vai evoluindo, você vai evoluindo até que você consegue atingir esses níveis, né? E aí vem o tema da live. Então a gente passa por esse processo todo ao longo dos tempos, ao longo das existências, uma após a outra, né? E aí a gente chega no momento que a gente... O que é o vazio, né? O que é o vazio? O vazio é aquela questão de você esvaziar a sua mente, entendeu? Para ouvir a sua centelha divina. Porque quando a gente ora, a gente fala com a criação, a gente fala com a centelha, a gente fala com Deus. Quando a gente esvazia a mente, a gente medita, aí a gente está ouvindo o que a centelha tem para nos dizer. E é importante que a gente evolui e a gente consegue passar pelo processo de evolução. Os nossos saltos são muito maiores quando a gente ouve do que quando a gente fala ou quando a gente ora. Então é importante que a gente converse com a criação, que a gente ore, mas que a gente também ouça o que eles têm a nos dizer, né? Então essa questão que a gente precisa entender é que esse processo é um processo lento e gradual, é um processo de autodisciplina, ele é solitário, personalíssimo, e outra coisa, ninguém pode evoluir por ninguém. Pessoal, não adianta, a pessoa tem que querer passar por esse processo, ele tem que querer a evolução. Às vezes eu vejo as pessoas, esposas, maridos, mães, pais, que estão preocupados com os filhos, às vezes estão preocupados com o companheiro, com a companheira, e aí a pessoa não quer, tal. Não adianta, gente. Esse processo de evolução, processo de ascensão, ele é lento e gradual e a pessoa tem que querer. Não adianta. É lógico que nesse processo todo aí, você tem as questões de dívidas que foram geradas, as questões de karma, as karmáticas, né? Tem as questões de dharma. Então é lógico que para você aniquilar o seu karma, fazer o débito dessas dívidas, você tem que gerar luz, tem que devolver o amor para o todo que você recebeu. Então é isso que o todo quer de nós, né? Então é importante que a gente tenha essa visão. Não adianta você achar que vai cometer um monte de atrocidades aí, e aí em uma existência você simplesmente começa a fazer o bem e está tudo bem. Não, tem aí um balanço, né? Tem um débito-crédito aí que a gente tem que levar em consideração, e o universo, o algoritmo do todo é perfeito, né, gente? O programa ele é perfeito e não tem jeitinho. Não adianta achar que na última hora você vai dar um godó lá e as coisas vão se resolver. Não é assim que funciona. O universo não tem jeitinho. Então tudo que foi gerado de débito tem que ser compensado na forma de dharma. Não adianta. Não tem como fugir disso, tá? Às vezes a dívida começa a aumentar demais. O pessoal lá dos projetos existenciais te chama, companheiro, olha aqui, ó, como está aqui, o negócio está aumentando endividamento demais, como é que nós vamos fazer com isso aqui? Aí a pessoa, para não tomar bomba dentro de um projeto, que uma aqui é o projeto da Terra, né, que vai ter a nova Terra daqui a pouco, ele aceita, vem com alguma limitação, com algum problema tal, para ter um esforço maior para exercitar o amor. Então isso gera um ganho de compensação, né? E então a gente tem que estar atento a isso. Então não basta a gente querer somente. O querer é o caminho para a gente evoluir. Mas acontece que tem que ver o que foi feito. Não adianta. A pessoa matou um monte de gente, fez um monte de barbaridade, tal, estuprou, sequestrou, roubou, lesou. Não tem como. Não tem jeito, né? Então a lei universal, a lei da causa e efeito, ela não tem como. Não é só aqui no nosso plano, não. Isso aí é o universo inteiro, multiverso, é todo lugar. Isso é uma lei universal que rege todas as criaturas, toda a criação. Então não adianta, não adianta. Ah, fez aqui e tal, depois eu vejo como é que fica. Não tem como. Vai ter que prestar conta direitinho. E essa lei, gente, ela não tem contorno. Não tem contorno, tá? O único contorno
é você gerar Dharma, é fazer o bem sem olhar a quem. Ponto, não tem nenhuma vírgula nessa história. Né? Então, voltando, o esvaziar a mente, gente, o vazio, né? Quando você medita e você esvazia a mente, são aqueles momentos que você consegue ouvir a sua centelha, consegue sentir a fonte da criação falando com você. E esse momento é muito importante, que é onde você recebe as orientações para que você possa evoluir da melhor maneira possível. Tá? É lógico que a gente pode, vamos dizer, a gente pode até achar que o universo é injusto quando a gente analisa uma existência só, mas a gente não pode encarar uma existência somente, porque é um encadeamento. A morte é um engodo do espírito. A nossa vida ela é eterna. Então o fato é que a gente vem num processo e cada existência fica gravado lá aquela janela búdica, né? Aquela janela existencial. Porque na hora que você faz a passagem, o corpo físico, o corpo do pretérito desaparece, desmancha, fica a gravação no astral, no mental e no causal, o seu ego fica preservado daquela existência, como se estivesse ali preservado, é um registro que você tem, e a corpo da consciência, o corpo ático, vai para a evolução e para a próxima existência. Por isso que é possível nos trabalhos de apometria você acessar uma determinada janela búdica e atuar no ego daquela existência, ou em alguns obsessores daquela existência, para poder melhorar alguma coisa para frente, né, do que está acontecendo hoje. Por isso que os trabalhos de apometria são muito delicados e tem que ter um cuidado muito grande para fazer, porque são perigosos. Você trabalha com questões que são muito delicadas e dependendo do jeito que mexe aí, a perturbação é muito forte, pode muito piorar a vida das pessoas em vez de melhorar. Então, o negócio de regressão vidas passadas, terapias de vidas passadas, apometria quântica e outras terapias que trabalham com esse tipo de questão são extremamente disruptivas, então tem que ter um cuidado como você faz isso. Porque às vezes em vez de consertar pode piorar muito mais. Né? Então, pessoal, esse vazio, no momento que você se conecta com a fonte, você esvazia a mente. Por que esvaziar a mente? Porque quando você esvazia a mente, a sua atividade cerebral reduz, você passa pelos níveis alfa de meditação, desce para o nível teta, e quando você atinge esse nível, fica mais fácil a comunicação com essas esferas superiores, e aí você consegue ouvir a sua centelha, consegue receber os seus insights do caminho, do melhor caminho que você vai seguir. Então, na verdade, essa questão aí do você ter insights, né? Você ter insights, você ser orientado pela sua centelha. Por que isso é importante? Porque a nossa centelha, ela conhece todas as nossas infinitas realidades alternativas. A nossa centelha está na sexta dimensão. É a nossa alma intuitiva, está lá dentro do nosso corpo da consciência, do nosso corpo búdico. Então você tem lá a alma consciencial, a alma moral e a alma intuitiva. Essa alma intuitiva é que conversa conosco porque ela tem uma conexão direta com a criação, que está conectada ao nosso espírito, que está no nosso corpo ático. Né? Então o que acontece? Quando você se conecta a essa fonte, você se conecta a essa centelha, ela te guia por todos os como é que eu vou te dizer? Como é que eu vou dizer aqui? Ela conhece todas as suas infinitas realidades alternativas. Então ela sempre vai te guiar para aquela realidade alternativa que é para o seu bem maior. Então aí é importante que a gente saiba disso. Então, enquanto você, quando atua com o seu instinto, com o seu ego, você acessa as suas memórias dessa existência, né? Dessa existência, é uma quantidade muito rica de informação, mas perto das informações que o seu corpo da consciência tem e que a sua alma intuitiva tem, ela é infinitesimalmente pequena. Então, por isso que a gente tem que buscar elevar o nosso nível de calibração para nos conectar à nossa centelha, porque o nosso caminho fica mais fácil, fica mais simples, né, pessoal? É isso. Então, o vazio da mente, né? O vazio da mente, quando você esvazia a mente, é o momento que você consegue ouvir a voz de Deus, a voz da criação, a voz da sua centelha divina, os seus insights, para que você possa percorrer o seu caminho
de uma maneira mais fácil, né? De uma maneira mais leve. Então, quando a sua centelha te guia, os caminhos são mais fáceis, porque você começa a ser colocado naquelas posições, naquelas realidades alternativas que são para o seu bem maior. Aí você começa a crescer de maneira exponencial, ou seja, dobrando de tamanho, que é como tudo na natureza cresce. Quando você fica preso no ego, você vai andando de lado, ou cresce com dificuldade, cresce de maneira linear, vai crescendo com muita dificuldade. É uma vida para construir alguma coisa. E eu não estou falando só de patrimônio, eu não estou falando só de casa, carro, apartamento, como o professor Hélio Couto diz, né, pessoal? Eu estou falando de evolução consciencial, evolução espiritual, relacionamento pessoal, amoroso, né? Então, às vezes a gente recebe gente em atendimento, tal, que a pessoa chega lá por volta dos 40 anos, 45 anos, olha para trás, olha para o lado, meu Deus, está acontecendo isso de novo. Está acontecendo de novo, do mesmo jeitinho, que é o processo repetitivo, né? Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, porque a pessoa não deixa de agir com o ego e não tem um aprendizado, ela não consegue aprender o que ela precisa aprender para mudar de fase e dar o salto. Quando ela eleva a vibração, o padrão vibracional, e ela se conecta com a sua centelha, aí a centelha começa a guiá-la. Ok, pessoal? Então é muito importante a gente entender isso, tá bom? É importante mais a gente entender isso, porque no momento que você se conecta com a sua centelha, aí você começa a evoluir e dar saltos, né? A gente reza o Pai Nosso todo santo dia. Na hora que chega no seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, as pessoas não entendem o que isso quer dizer. Isso é centelha, gente. Essa passagem, esse pedaço do Pai Nosso, é você confiar na sua centelha, é ouvir a sua centelha. E a gente não entende isso. A gente acaba de rezar o Pai Nosso e começa a trabalhar com o ego. A gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito, no nosso tempo e da maneira como a gente quer. E não é assim. É muito mais fácil jogar para o universo aquilo que você deseja e fazer suas atividades, tal, e soltar isso, que aí você, o universo vai se encarregar de te encaminhar aquilo, vai te colocar aonde, na melhor posição que você pode estar. Às vezes nem é o que você quer, é melhor do que você quer. Se você solta, faça o seu trabalho e tal, porque quando você se cola a sua centelha, você permite que a sua centelha atue, você se alinha ao seu propósito de vida. E quando você se alinha ao seu propósito de vida, tudo prospera para o bem maior. Por isso que às vezes a gente fica falando, mas está tudo dando errado na minha vida, igual chega gente direto, professor, está tudo errado na minha vida. Está mesmo, porque está desviado do propósito, não houve a centelha. Então aí está tudo errado mesmo, porque as coisas não vão ter prosseguimento, não vai ter segmento. Então é importante a gente entender que no momento que a gente se alia e se alinha a nossa centelha, aí as coisas começam a prosperar para o bem maior, as coisas começam a dar saltos. Igual tem casos de partilhante que alinhou, as coisas começam a evoluir, a pessoa ficou com medo porque estava andando muito rápido, começou a evoluir muito rápido, saltar muito rápido, ficou com medo, cortou a onda, né? Então, o tanto que esse negócio é complicado, a zona de conforto é um problema grave. A pessoa acostuma com a pisadura, né? Então, às vezes ela acessou o vórtex, acessou o fluxo, conseguiu entrar em vórtice no fluxo e de repente, por causa do medo, que as coisas começaram a evoluir muito rápido, a pessoa começou a aumentar faturamento, começou a aumentar movimento, tal, ficou com medo, cortou o fluxo. Aí vem de novo comigo, professor, aconteceu isso, tal. E aí é o problema. Aí você tem que fazer toda a reprogramação de novo, que a pessoa, por causa de um sentimento de medo, ego, né? Fez tudo certo, a centelha está atuando, a pessoa está saltando, está dobrando. Aí vem um medo. Eu não sei porque o medo do sucesso, o medo de vencer, o medo da vitória, o medo de não sei do que. E pronto, aí ela se bloqueia, se atrapalha aí a evolução, a própria evolução por causa do medo, né? Então, quando a gente está alinhado à nossa centelha, e o vazio, né, quando você medita, você esvazia sua mente, é mais fácil
da sua mente conversar contigo. Por isso que na hora que você dorme, às vezes você tem os insights quando você dorme, você sonha, né? Porque você consegue a conexão com a sua centelha e a sua centelha, ela te ajuda com isso, para te encaminhar para aquela posição que é para o seu bem maior, né, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Nós já estamos aí com quase 40 minutos de live. Eu vi aqui no chat que o pessoal colocou bastante perguntas, então vou priorizar agora as perguntas. O recado, a mensagem que eu queria passar para vocês foi essa, da questão de você conseguir conectar com a centelha para que você possa evoluir em saltos, né, rumo à sua ascensão e a iluminação, que essa iluminação é um objetivo, mas ela é um processo, não é da noite para o dia. Você não salta de zero a infinito em um dia, porque envolve expansão da consciência, geração de luz, e vai expandindo a consciência, gerando luz, saltando, vai subindo o nível da escala, até o momento que você alcança essa iluminação. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui no chat, vou pegar das primeiras perguntas para trás. Eu vou tentar responder o máximo de perguntas, mas a gente tem um problema com o Instagram, ele aguarda só 1 hora, né, pessoal? Imagino que talvez a nossa live caia, mas eu vou tentar responder aqui a maior quantidade de perguntas possível. Gente, gratidão a todos vocês que estão aqui, o Brasil inteiro conosco, Norte, Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Oeste, estado aqui de Goiás, o mundo inteiro aqui com a gente, muita gratidão a todos, gratidão eterna. O Sul aqui, Curitiba, Porto Alegre, Deus esteja ao seu lado, amém, muita gratidão. Deixa eu ver aqui, Rio de Janeiro, bacana, muita gente do Brasil inteiro aqui, Bahia, Nordeste, né, pessoal? Europa, Canadá, muito bom. Excelente. Deixa eu ver aqui. Estou tentando buscar aqui as perguntas. Só um minuto. Boa noite a todos, muita gratidão. A primeira pergunta. Professor, como foi essa questão do vazio na sua ascensão após seu problema pessoal em 2015? Gente, na verdade, eu tive uma questão muito forte, porque meu ego não deixou que a TQA atuasse em mim mesmo. Eu tive uma resistência muito grande do ego. Eu não aceitava o que tinha acontecido comigo. Eu tive um rancor muito grande. Esse rancor comigo mesmo provocou a destruição da minha vesícula, né? Que eu fui operado de urgência, tal, quase fiz a passagem, tal, tive uma segunda chance, por milagre aí, mas tive uma segunda chance. Mas o fato que o que mudou a minha vida, de verdade, foi o dia que a Maria Clara nasceu. Então, nesse dia, na hora que eu tomei a Maria Clara nos braços, virou uma chave na minha cabeça. Tive uma descarga e eu, na hora que eu estava apresentando ela para meu pai e para minha mãe, falando o nome dela, tal, a minha vida mudou. Eu tive uma mudança assim que foi muito grande. Eu emociono toda vez que eu falo nisso, porque a minha vida mudou na hora que eu tomei, que eu recebi a Maria Clara, que eu peguei ela nos braços. Aí minha vida virou uma chave. Então eu não tive essa questão desse vazio. Nessa hora eu fiquei meio atordoado, então na hora que eu peguei a Maria Clara, que ela olhou para mim, sorriu, ela estava acordada, e é um bebezinho e tal, e aquilo ali mudou a minha vida. Aí de lá para cá é que eu consegui começar a evoluir e tal, e as coisas foram fazendo sentido. E aí minha vida foi dando um salto um atrás do outro, eu consegui confiar na centelha, né? E eu soltei, porque o mais difícil de tudo é soltar. Então nos meus momentos de meditação eu tenho muitos insights, e a própria evolução da TQA vem desses insights, né? Que toda hora vai vindo novas coisas, vão vindo novas informações, a gente vai checando nas bases teóricas, né? Porque a TQA ela evoluiu, a gente foi tendo os efeitos na prática, vislumbrando os resultados práticos, e eu ia buscando o porquê que aquilo funcionava. Então, ela foi um processo de estruturação prática teórica, não foi teoria para prática. Porque as coisas foram acontecendo na prática,
e os resultados aparecendo, né, dos saltos das pessoas, tal, e aí eu ia vendo por que isso acontece, qual que é o motivo que isso acontece, por que isso funciona, né? E foi aonde foi construída a terapia quântica aplicada. Os livros foram vindo, quando eu perguntava por que isso funciona, aí vinha o livro do Dr. Hammer, o livro do Hawkins, em inglês, na época só tinha inglês, e veio esse livro para mim, nem sei como que esse livro veio parar na minha mão, e aí as coisas foram, e foi fazendo sentido, foi se conectando e tal, e aí a coisa, o próprio trabalho do Bert Helling, né, das constelações, que são os 3 pilares aí da terapia quântica aplicada, que é o trabalho do Hammer, o trabalho do Helling e o trabalho do David Hawkins, né? Então aí a coisa se conectou e as coisas fluíram. Então, na verdade, eu não tive esse trabalho, eu não conseguia me conectar, nem fazendo meditação, porque meu ego não permitia. Mas quando a neném nasceu, quando a Maria Clara nasceu, minha vida mudou totalmente. Aí eu saltei, por conta da vinda dela. Então, na hora que eu a peguei nos braços, que eu a vi, que ela sorriu para mim, aí minha vida mudou totalmente. Tá, pessoal? A Zane perguntando, como posso saber onde estou na escala Hawkins? Então, aí você pode, se você tiver a visão remota, você pede para testemunhar, você pede a criação para te mostrar em qual nível você está calibrando, ou você pode usar o pêndulo radiestésico e o biômetro com a escala, que ele vai te mostrar em qual ponto da escala você está, tá bom? Então, pode ser por 2 motivos. Ou você pode... pela visão remota, se você tiver uma visão remota, uma clarividência e tal, você pede para testemunhar e a criação, o criador, a sua centelha vai te mostrar em qual nível você está calibrando, ou você pode colocar o pêndulo em cima da escala, né? O pessoal que fez o Quântica para Todos, aí a gente mostra como que faz isso, né? No nosso curso, a gente ensina como é que usa o pêndulo, a gente fornece o gráfico do biômetro da escala de Hawkins, e aí a pessoa consegue, a partir da investigação radiestésica, ela determina qual ponto da calibração. É importante entender que a gente flutua nessa calibração, tem momentos que você está com raiva, tem momentos que você está com ódio, tem momentos que você está com tristeza, tem momentos que você está angustiado, tem momentos que você está com dúvida, insegurança, mas o importante é você saber em qual nível da escala você está calibrando a maior parte do tempo, né? Então, algum praticante de terapia quântica aplicada pode te ajudar também, né? Ou através de atendimento, ou você pedir ajuda para alguém aí, a pessoa pode fazer a calibração para você aí, ou se você fizer o curso, você vai aprender, tá bom? Em atendimento a gente faz isso. Professor, quando você fala em iniciação, o que seria isso? Eu falei, né, como se fosse um ritual de passagem do estágio que você está para um estágio superior, tá bom? Onde é seguro comprar um pêndulo? Pode comprar na internet. Gente, qualquer fio com peso na ponta é um pêndulo. Eu uso isso aqui como pêndulo, ó. Eu uso a minha corrente como pêndulo, tá bom? Eu não ando com pêndulo, eu ando com a corrente. Quando eu preciso, eu tiro e pendulo, tá? Mas você pode comprar um pêndulo de madeira egípcia, você pode comprar um pêndulo de metal, você pode comprar um pêndulo de cristal. Tem uns pêndulos mais pesados de hematita, que é uma pedra muito densa, né? Que ela não racha. Então depende, tá bom? Cada pessoa pode adquirir o pêndulo. No Mercado Livre tem vários tipos, você pode comprar no Mercado Livre, lojas de produtos esotéricos tem também. É muito fácil você encontrar, tá bom? Eu recomendo a pessoa que não tem experiência com pendulação que compre um pêndulo de cristal, porque se você detectar alguma energia muito pesada, ela estoura o pêndulo, funciona como fusível e não atinge seu campo, tá bom? Então, eu recomendo quem não tem muita experiência com pendulação, está começando a lidar com energia agora, use o pêndulo de cristal, porque se pegar uma energia muito pesada, ele vai funcionar como fusível, ele racha, estoura e preserva o seu campo, tá bom? O pessoal já orientou aqui, beleza. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Como ter razão e equilibrar o coração? Só fundindo o corpo astral e material? Não. A fusão do corpo astral e do corpo mental, o corpo material ele não se funde. O seu corpo material ele fica na existência que você está, ele desaparece, ele é só um veículo, tá? Mas como você faz isso? Expansão da consciência, e a expansão da consciência você faz se dedicando a um propósito de corpo e alma, adquirindo conhecimento, compartilhando conhecimento e exercitando o amor.
Lúcifer é a luz do conhecimento. Então, quando você adquire só conhecimento, em algum momento você vai cair, porque o conhecimento gera poder e o poder corrompe. Conhecimento é poder. Então é importante que você adquira conhecimento e você exercite o amor. Quando você adquire conhecimento e exercita o amor, nesses dois aqui, aí você consegue ascender. Isso é que é importante. Se você só adquirir conhecimento e o amor não andar do lado, você vai cair. Porque o conhecimento gera poder e o poder ele corrompe e você acaba caindo. E o amor também, você vai exercitar o amor, mas você não vai ascender, porque você precisa de conhecimento para você ascender, ok? Professor, sobre os registros acásticos, o que você pode falar? Então, o registro acástico é uma onda portadora de altíssima frequência que está na 11ª dimensão e ele registra todas as informações de tudo que é no universo, no multiverso. Então, quando você acessa a caixa, você acessa qualquer informação que você desejar. Qualquer informação. Porque o campo quântico não tem firewall, não tem proteção. A única proteção que tem é que você tem que estar num nível, num padrão vibracional tal que você consiga acessar essas informações. E você acessa isso com muita facilidade. A Zane Maria, eu quero muito me curar das doenças físicas que me acometem, também psicológicas. Zane, é o seguinte, se você conseguir expandir sua consciência e gerar luz, automaticamente você consegue ressignificar muita coisa dessas aí. A partir do momento que você entende as origens desses problemas, o seu corpo pode se autocurar. Até que gente, a terapia quântica aplicada ela não cura ninguém, ela não cura nada. O que a TQA faz é retirar aqueles sentimentos negativos que a pessoa carrega, os conflitos emocionais, consegue ativar a energia da pessoa para que o corpo dela possa se autocurar. Tá bom? Eu sempre falo isso. Professor, mas tem casos de curas? Tem, porque as pessoas se curam. Câncer, Parkinson, Alzheimer, esclerose, vitiligo, alopécia, todas essas questões. Mas a pessoa... não é a TQA que cura, é a pessoa que se cura, entende? O que a TQA faz é simplesmente neutralizar, tira, ressignifica os sentimentos negativos, ativa os positivos, os sentimentos positivos, exponencia a energia da pessoa para que a pessoa possa se autocurar. Ok, pessoal? Agora... Chico Xavier é um exemplo de passagem. Chico Xavier é um grande avatar, né, gente? Chico Xavier, eu tenho a impressão que ele fez a última, acho que ele não vem mais, eu acho que ele não vai precisar reencarnar mais. Eu tenho a impressão que não, tá? A não ser que seja na nova Terra aí. Na minha visão, eu acho que ele não volta para o planeta. Ele de lá já segue o caminho dele como mestre ascenso. Tal o nível de expansão da consciência dele. Professor, a escala de vibração de Hawkes não é em Hertz, como o senhor já falou, mas a frequência que o professor Lilo Couto fala, ele diz que pode explicar, por favor? Então, gente, vamos entender. A escala Hertz, ela é medida pelo nosso padrão de frequência que a gente consegue medir. Você tem frequência sonora, você tem frequências de ondas eletromagnéticas, e você consegue medir isso. As ondas que a gente tem como referência são as ondas senoidais, que é o comportamento de onda que a gente trabalha. Então, quando você pega lá uma frequência de micro-ondas, ela é senoidal, é um harmônico de ondas. Quando você pega um raio-x, a mesma coisa. Quando você pega um raio cósmico, a mesma coisa. As nossas ondas que a gente trabalha, as frequências eletromagnéticas, elas são representadas por ondas senoidais. Uma função seno que representa e uma componente de frequência no argumento da função. Ponto. É isso. Então o Hertz vem disso. Então quando você tem lá, por exemplo, uma frequência de AM, de amplitude modulada, rádio AM, você tem lá a faixa de kHz. Tá? Quando você tem a frequência cerebral, está na faixa de Hertz. Então você tem lá a frequência alfa, o nível alfa de estado alterado da consciência é o nível 7.8 Hz. Aí você tem a frequência de áudio, que é a frequência que o ouvido humano capta. Aí a frequência máxima lá é por volta dos 22 kHz, entendeu? A frequência de voz é em torno de 1 kHz. Então isso é por causa das nossas funções que matematicamente a gente consegue explicar, tá? É lógico que quando a gente está tratando de
de padrão energético, quanto maior o padrão energético, a gente tem a luz visível, essa frequência continua subindo. Então a gente sabe que quanto maior a frequência, maior é a quantidade de energia que carrega essa onda. Só que chega um ponto que ela ultrapassa a dimensão. Quando você pega, por exemplo, as ondas de quarta dimensão, de quinta dimensão, o padrão de frequência vibracional dela ela é muito maior que a nossa. Só que a gente não sabe qual que é a função que rege essa frequência, entendeu? Então a gente não pode chamar de hertz, porque é uma frequência muito elevada e não é adequado chamar de hertz, porque a gente não sabe qual que é a função que ela trabalha. A gente não sabe qual que é a função que rege esse negócio. Porque hertz é ciclos por segundo. São questões de variações que você tem em um segundo de tempo. Agora, quando você começa a saltar para a quarta dimensão, quinta dimensão, a função tempo ela desaparece. O espaço-tempo é rompido. Então a gente não sabe qual que é o modelo matemático que rege essa frequência. Por isso que não pode falar em hertz. Ok? É isso. Então, escala Hawkes do nível da consciência é o quê? É uma escala numérica, ela é um padrão, é um marcador numérico, não tem nada a ver com hertz. Não tem nenhum lugar no livro do professor Hawkes que fala em hertz. Ele calibrou aquilo lá, é uma escala logarítmica de nível de expansão da consciência, com determinados comportamentos que a pessoa tem. Se você pegar e medir a frequência do amor, como é que você vai medir isso? Não dá para medir, porque os sentimentos estão gravados na quarta dimensão. E a quarta dimensão, qual é a frequência que está na quarta dimensão? A gente nem consegue saber. Tá bom? São frequências altíssimas, de padrão vibracional altíssimo. A gente não sabe qual que é a função que rege esse padrão vibracional. Então não dá para expressar em hertz. Pode até ser, mas a gente não pode afirmar que seja, tá bom? Mas é uma frequência altíssima. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente pega aí a frequência mais alta que a gente consegue medir hoje com os aparelhos terrenos é os raios cósmicos, né? Que vem do espaço aí, que o Sol emite e tal, que o universo emite. Então, e acima disso? Então não dá para saber, entende? Porque essas frequências são muito altas, muito elevadas. Então, a gente entende que é padrão vibracional porque a gente sabe que à medida que você vai subindo as dimensões, os padrões vibracionais são mais elevados. Então, você aproxima da frequência do Criador. Mas são frequências altíssimas. Eu sou Daniela Dias, quando a gente ora falamos com Deus, quando meditamos Deus fala com a gente, ok, é isso, o universo não tem jeitinho, não tem carteirada, não tem mesmo, a capacidade de autorregulação do universo é incrível, perfeito, professor, não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas será que pode dizer a diferença entre mentor espiritual, amparador, guia espiritual? Então, o que acontece é o seguinte, o amparador e o guia são mais ou menos a mesma estrutura, são aquelas pessoas que te acompanham durante todo o tempo. O mentor é aquele que vem de vez em quando para te orientar, geralmente quando é em astral, você sai, ele vem, é uma estrutura muito mais poderosa do ponto de vista de luz, né? E ele vem para te orientar em questões mais importantes. O guia não, o guia é aquilo que está te guiando ali o tempo todo, ele meio que te intui, né? Ele vai te ajudando ali no seu caminho ao longo dessa trajetória, tá bom? Viver essa encarnação como se fosse a última, ok? Por isso poucos serão escolhidos, correto, é isso mesmo. Não resolve dar carteirada. Quem pensa, não adianta, infelizmente. Sempre medito e não consigo ouvir essa voz da centelha. Vanessa, é um processo. Do primeiro dia você não vai ouvir, do segundo, no 10º, mas em algum momento ela vai falar contigo. E não vai ser às vezes na hora que você está meditando. Na hora que você jogar a pergunta para o universo, em algum momento ele vai te responder. Você vai saber a resposta. Ok? Ouvi dizer que a era do karma já ficou para trás, fez, escolheu. Nós estamos num processo de transição, né, gente? A verdade é que não vai mais realizar karma nesse plano, nesse projeto. Então quem adquirir dívida agora vai ter que pagar no outro projeto. Entendeu? Não é aqui mais. Ou vai pagar agora nessa vida, ou se tiver que deixar para depois, não vai ser nesse projeto, vai ser num outro projeto, num outro sistema, né? Toda apometria é quântica? Não, o princípio da apometria é quântico, né? Fala apometria porque é o princípio que rege a quântica. Então você trata com níveis de energia, você trata de janelas búdicas, você trata de janelas existenciais diferentes, por isso que é quântica, né? Porque você interfere no quanto daquela existência para reverberar nessa agora que você tem emaranhamento, tá bom?
Por isso que é quântica. Já falei sobre a caixa. Sinto um sono incontrolável quando eu medito. É normal? Sim, porque você eleva muito o seu nível de energia e por causa desse nível de energia muito elevado, aí você acaba que você sente sono, é normal. Deixa eu ver aqui. É um exercício bem difícil, eu também não escuto claramente, mas sou intuído no dia a dia. É isso mesmo, não pode desistir, é um processo, né, pessoal? A intuição seria a voz de Deus? Sim, na forma da sua centelha, porque a sua centelha é parte do todo, né? Qual forma mais fazer essa conexão? Esvaziar a mente e boa música, bons vídeos, boa leitura, né? E sempre praticar, começa praticando em 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, até o momento que você conseguir meditar em uns 20 minutos, você vai estar uma bacana aí para poder fazer essa conexão. Ok, muito bom. Professor, e por que nesse vazio sentimos tristeza, medo, como se estivesse sozinho no mundo? Pelo vácuo de alto amor. Se você, no momento da sua meditação, você sente essa tristeza, você sente medo, é porque você tem um vácuo de alto amor no seu campo. Então tem que restaurar o seu alto amor. Na hora que você restaurar o seu alto amor, seu nível de energia vai subir, você vai gerar quanto de energia e na hora da meditação você vai se sentir muito bem. Ok? É possível que visite outras dimensões todas as noites quando sonha? Depende do grau de expansão da sua consciência. A grande maioria das pessoas vai para a quarta dimensão. Então a quarta dimensão é um local muito hostil, é onde tem os vampirizadores, tem todas essas estruturas aí de seres que estão em transição, não foram para o outro plano superior. Então é um lugar muito perigoso. Então eu recomendo que você, antes de dormir, você peça a proteção dos seus espíritos protetores, do seu anjo de guarda que te acompanhe, que cuide do seu sono e em astral, que te acompanhe em astral. Porque quando você está na companhia deles, essas estruturas não se aproximam, porque eles se queimam junto com essas estruturas. Então é importante. Então as dimensões você visita quando você projeta a sua consciência e aí você vai para a quinta dimensão. Então quando você projeta a consciência, aí da quinta dimensão você visita outras dimensões e você visita outras realidades alternativas. E passado e futuro rompe o espaço-tempo. Tá bom? Márcia Gonçalves, professor, quando eu chego ao vazio, minha vontade é ficar lá para sempre. Me sinto na plenitude de Deus. Ótimo, excelente, é isso mesmo. Professor, por que partilhante? Porque as pessoas partilham as suas dores. As pessoas partilham o seu sofrimento. Então, quando as pessoas me procuram um praticante TQA, ela está trazendo um sofrimento profundo na alma. Estão trazendo as suas dores. Então, eles estão partilhando as suas dores. Então, a gente tem que ter um cuidado, tem que olhar para isso com amorosidade, com respeito e com livre de qualquer julgamento. Porque tem casos muito pesados, tá, pessoal? Muito pesados mesmo. Por isso que são partilhantes, tá? Professor, quando colapsamos uma onda, o que fazer para voltar ao assunto novamente de forma que possa dar certo? Então, uma vez que você manifesta, né, e você solta, não precisa voltar ao assunto não, o universo já identificou. Uma vez, tudo que é criado, gente, ele não é desfeito. Pode ser interferido, pode ter bloqueio, pode ter desvio, tá bom? Se ela foi colapsada da maneira correta, né, porque se você, por exemplo, eu quero uma casa nova, mas eu vou ter que botar 2 funcionários, acabou, essa onda não foi para frente. Não vai mais, porque ela foi aniquilada, entendeu? Eu vou comprar um carro melhor, mas o PVA, nossa, mas o PVA é mais caro, o seguro é mais caro. Acabou, já não vai colapsar. Então você tem que entender o que você quer manifestar, tá bom? Meu sonho, minha mente não para um segundo. É assim mesmo, gente, quando a gente sonha é isso mesmo. Tá certo, a gente sai em astral. Venho tendo muitas catarses, por que será? Reverberação dos comandos. Se você fez os comandos, são reverberações mesmo. Ok, deixa eu ver. Já falei dos registros acásticos. Professor, tem muitas pessoas iluminadas no mundo sempre? Não. Atualmente, de acordo com o professor Hawkes, nós temos 6 pessoas hoje no planeta que sustentam a vibração do planeta. Tá? E a gente não sabe quem são eles. São 6 pessoas que seguram a vibração do planeta. Porque a humanidade hoje está calibrando o nível da neutralidade.
é um nível de 10 elevado a 250. Abaixo de 200 é autodestruição. Então hoje a gente está aí na tábua da beirada. Estamos sendo seguros aí por 6 avatares que sustentam a vibração do planeta. Tá? Ok. Então... a Luciana falando que estava no expansão e baixou a vibração. Paga perdão, né? E continua no processo vibracional que vai subir de novo. Eu menciono algo que aparece do nada. É cocriação, tá certo? Comigo sempre foi assim. Primeiro trilhei o caminho através de muitos anos assim. A partir de 2020 comecei a compreender. A evolução infinita. Ok. Perfeito, isso mesmo. O Pedro tem um peso correto, quero mandar fazer o meu de cristal. Não, é um cordão ou uma correntinha com pêndulo, que você se adaptar melhor, tá bom? Ele não pode ser muito leve, porque senão a leitura fica muito difícil. Ele tem que ter um peso que ele consiga te mostrar a leitura, tá bom? Eu usei muito tempo aliança com fio dental, que na época eu não tinha estudando e tal, eu não conseguia comprar. Pra você ter uma ideia, eu usava uma aliança com fio dental, um anel com fio dental, e era o meu pêndulo. A Vilma, hoje tem 21 dias, passei pelo atendimento, tive muita catarse, mas agora parece que está tudo mágico. Estou amando cocriar, deixa eu pensar acontecer. Ok, muito legal, excelente. Como conseguir o gráfico biométrico? Então, eu acho que no nosso... Eu não sei o nome desse negócio aqui no Instagram, vocês me perdoem, eu acho que é feed. Eu acho que o pessoal chama de feed. Tem um gráfico do biômetro aí, mas na internet também tem. Você coloca assim, ó, biômetro escala Hawks, e clica na imagem do Google, vai aparecer, tá bom? Professor, se começarmos a cocriação, falamos às outras pessoas, a cocriação pode parar de funcionar? Então, Eunice, olha só. Nós temos dois efeitos aí que são importantes. O efeito Zeeman e o efeito Stark. O efeito Zeeman é quando um pensamento negativo interfere com a sua onda. E o efeito Stark é o sentimento negativo que interfere. Então, você fala alguma coisa, alguém pensa contrário, vai interferir com a sua onda. Ou se sente inveja, tal, vai interferir também. Então, o melhor é você pensar e não comentar até a coisa acontecer, tá bom? Para evitar esses efeitos. Melasma pode ser questão... Tem uma alta probabilidade de ser uma questão de medo, tá? Medo. Quando abrirão inscrições para o curso da TQA? Março a gente vai lançar de novo, a turma 4, pessoal. Professor, escutar música com frequência cerebral teta ajuda a limpar as memórias limitantes? Sim, dependendo da frequência, tá bom? Mas eu não consigo te dizer porque eu não conheço as frequências, tá? Mas ajuda sim, com certeza ajuda. Coloquei meu nome numa lista de espera na bio da TQA. Perfeito. Em março a gente vai lançar de novo a turma 4. Fiz o curso de reiki florais etéricos, fiz um floral para mim. Será que são florais etéricos que estão me dando catarse? Pode ser, mas eu acredito que é frutos comandos que você já fez, tá bom, Zane? Porque você participou lá do TQA Despertar, né? Então pode ser isso. O comando da TQA é muito forte, pessoal. Professor, como devemos fazer a meditação com música, ficar em silêncio o tempo todo? O que é recomendado? O que você achar melhor. Se com a música você consegue esvaziar a mente, faça com música. Se ficar em silêncio é o melhor, faça em silêncio. O importante é você estar relaxada e esvaziar a mente, ok? Maravilhosa explicação, professor, gratidão. Então, alta vibração tem a ver com sentimento positivo? Com pensamento positivo e sentimento positivo, é os dois. São questões diferentes. As ondas cerebrais são diferentes dos sentimentos, são vibrações diferentes. Uma coisa é o cérebro, que é a nossa máquina. E essas ondas cerebrais são do cérebro. Você está medindo questão de onda elétrica, tá bom? É vibração elétrica. Agora, sentimento está no nível muito elevado, tá bom? No nível muito elevado. Então, são frequências diferentes. São dimensões diferentes, ok? Se a gente tem insônia, toma remédio para dormir, consegue ser intuído durante o sono? Sim, mas você vai acessar isso quando você estiver em vigília, estiver acordado. Tá bom, Marcelo?
Estou fazendo vários cursos ao mesmo tempo, vários cursos variantes de Reiki-Usui, florais, anestesias e pós-graduação em neuropsicologia. Por isso que você está tendo muita catarse, Usane. Cada coisa dessa aí gera catarse. É uma catarse contínua, porque cada vez que você usa uma coisa dessa, intensifica a sua catarse. Ok, deixa eu ver. Consigo meditar mais de 20 minutos, sinto muito bem-estar. Uma vez durante a meditação, meu tronco balançava para frente e para trás. Sabe o que aconteceu? Pode ser efeitos diversos aí da meditação, né? Agora, eu acho que no começo não precisa meditar mais do que 20 minutos não, tá, pessoal? Senão a desconexão fica muito grande. Pode começar no máximo 20 minutos, tal. E respiração negativa, respiração lenta, suave. Nada de respiração positiva, aquela respiração travada, tá? O mesmo acontece comigo, pelo que percebi, você está meditando com a alma como se fosse uma chama. Ok. Gente, teste sinestésico eu vou mostrar no outra live, tá bom? A gente faz uma live só de teste sinestésico. Não vai mostrar aqui porque não vamos ter tempo para isso. Está esgotando nosso tempo, eu acho que a nossa live vai cair a qualquer momento. Rose, professor, como deixar vibrar na escassez? Já executei os comandos, participei do evento dia 10 de janeiro, mas ainda não percebi os efeitos. Então, o seu ego não deixa, Rose. O seu ego não deixa. Então, o que você vai começar a fazer? Você vai, aquela história do orar e vigiar. Você vai começar a vigiar os seus pensamentos. Cada vez que você tiver um pensamento de escassez, você vai dizer em voz alta 3 vezes, cancelado, cancelado, cancelado. E substitua imediatamente por Ho'oponopono. Pode repetir 10 vezes. Para cada pensamento negativo que você tiver, você fala cancelado, cancelado, cancelado e fala 10 vezes Ho'oponopono. E vai fazendo isso. E tem a disciplina para executar. Em 21 dias você vai mudar o seu padrão ventral. Tá bom? Eu garanto. Florais etérico também tem catarse forte. Depende da frequência que utiliza, né? Deixa eu ver aqui. Olá, sou manicure. Comecei a ler o livro que foi indicado para o alto amor e os tremores da minha mão passaram. Gratidão, a gratidão é minha. Que bom, eu fico feliz quando a pessoa se cura. Maria Eugênia. Tenho muitas dores no corpo, sou muito sensível e somatizo. Quando medito, todas as dores desaparecem, mas voltam depois. Como faço para resolver isso de uma forma permanente? Maria Eugênia, você tem uma alta probabilidade de ter um problema relacionado com seu pai e com a sua mãe. Tá? Isso que você sente, essas dores no corpo, são fruto de alta apreciação. Aí pode ser fruto de medo, pode ser fruto de culpa ou pode ser fruto de mágoa. Então você tem que investigar com relação aos sentimentos do seu papai e com a sua mamãe, qual desses que você encaixa, tá bom? Mas com certeza é uma autodepreciação. E na hora que você medita, você eleva o seu padrão vibracional, cessa a dor. Quando você volta para o dia a dia, aí essas questões emocionais estão no seu inconsciente, continua a bombardear e a dor continua, tá bom? Então você tem que buscar o que é essa questão. Eu diria que é muito mais atrelado com a questão de culpa, vergonha ou remorso. E se você teve algum aborto provocado, pode ser esse aborto, tá bom? Eu não sei, não posso fazer juízo de valor, porque é preciso investigar a causa raiz. Mas pode ter uma alta probabilidade de ser um sentimento de culpa que você carrega e você gera uma autodepreciação e essa autodepreciação provoca isso. Observe se você tem algum problema de tireoide associado. Se tiver tireoide, com certeza é problema de culpa, tá bom? Professor, após o salto é possível a pessoa sofrer uma grande catarse tipo crise de choro? Sim, há vários relatos disso. Compulsão alimentar é uma catarse? Não. Compulsão alimentar é um vácuo de alto amor, tá? E ele é disparado por esse vácuo de alto amor. Quando a gente faz o atendimento, às vezes a pessoa tem uma crise de compulsão, que é a eliminação desse vácuo de alto amor e depois estabiliza, corta, tá bom? Professor, até que leva em consideração a medicina germânica? Não, a gente leva em consideração as correlações dos problemas físicos e emocionais. Tem vários autores que falam disso. Louise Reis, Cristina Cairo, Vianney Steibel, Michael Dull, Hawke. E o professor Hammer, o que ele fez foi botar isso de uma forma científica, com tomografia, comprovando os pontos do cérebro que atinge e tal, e os conflitos emocionais e a resposta física. Então, a gente usa a medicina germânica como base referencial, tá bom? Mas a gente leva em conta as referências, as correlações físicas e emocionais, porque tem determinadas correlações físicas
que o Dr. Hammer não documenta. Mas você acha na Cristina Cairo, você acha na Luiz Reis, às vezes na Vianna Stable e às vezes no Michael Bull. Michael Du, ok? Então, a medicina germânica é como se fosse a referência que a gente tem, porque ele documentou, e o trabalho dele é muito científico. Então, a gente usa ele como referência, mas a gente tem outros autores que trabalham essas correlações físicas e emocionais, tá bom? Viagem astral pode interferir no corpo físico. Uma vez após acordar, ainda senti algo segurando minha mão, pedindo ajuda. Depois disse pedir a Deus nunca mais mandar para esse lugar. Lógico, na verdade é que você sente no seu... A sensação vem no corpo físico, né? Mas é por conta, sim, se você, dependendo do contato que você tem, o seu fluido vital faz você ter esse tipo de sensação. O que é catarse? Catarse é uma somatização física provocada pela resistência do inconsciente à liberação dos sentimentos negativos. Tá bom? Então a catarse é isso. É quando a gente resiste, o nosso inconsciente resiste à liberação dos sentimentos negativos, aí aparece um sintoma físico que reflete essa resistência do nosso ego. Tá bom? Rafael, gratidão, a gratidão é minha. Professor, qual comando uso para entrar dinheiro na empresa do meu marido? Temos uma fábrica de sorvete, caiu muito. A gente não tem comando para entrar dinheiro, tá? Eu sugiro você usar o comando. Você vai usar 3 comandos. Anote aí. Você vai mentalizar a empresa, tá bom? A sede da empresa vai vai fazer. Execute o comando de ancoramento TQA NEN 11199. Depois você fala, execute o comando de liberação TQA limpeza 121336. E depois você diga, execute o comando de fechamento TQA 11199. Tá bom? Pode ser que tenha alguma interferência externa, multidimensional, na hora que limpar vai resolver a questão. Tá bom? Mas não existe comando para entrar dinheiro, tá? Deixa eu ver aqui, Deus abençoe, gratidão. Professor, depois da sua mulher, sua filha, eu sou a maior fã do seu trabalho. Parabéns. Adriane, que teve a alopecia, né, Adriane? Que você começou a nascer cabelo de novo, não é isso? Você deu uma testemunha aí. Muita gratidão, tá? Mas foi seu corpo que reagiu e se curou, tá? O Ponopono Marte funciona muito, ok. Estamos no curso de Goiânia. Que livro ler sobre o alto amor? É a Psicologia da Alma, do Joshua Stone. Ok. Foi dia 10 de dezembro, falei errado. Quando tem dor nos rins, pode estar relacionado a algum conflito emocional? Sim, é um conflito de limpeza. Você está retendo alguma coisa no seu interior que você precisa liberar. Alguma coisa negativa. Você está retendo algo negativo que você não consegue liberar. Talvez do seu ambiente, talvez da sua vida, alguma dor que está presa, tá bom? Alessandra, seja bem-vinda, Alessandra. Muita gratidão. Tá me dando uma moral aqui nessa live. Gratidão, minha cara. Professor, vou começar a tratar uma amiga que está com câncer de mama. Estou pensando em indicar o seu tratamento para ela. O que o senhor acha? Tenho certeza que ela vai querer. Luciano, olha só. Primeiro, tem que ver qual o estágio do câncer dela. Se for o estágio acima de 2, a gente tem que observar com muito cuidado, porque os comandos da TQA são muito disruptivos e pode gerar catarse quando a pessoa está debilitada por conta do câncer, isso é muito perigoso. Se for um estágio 1 e 2, a gente pode olhar, existe uma alta probabilidade de contribuir para a melhoria dela, tá bom? Mas se for 3 ou 4, tem que avaliar com muito cuidado, porque a catarse não é brincadeira, a pessoa geralmente está debilitada, às vezes já está com um ciclo de quimioterapia e o corpo físico foi muito debilitado, então dependendo do problema que seja, do conflito emocional, pode gerar uma catarse muito forte, pode complicar a vida dela, tá bom? Complicar o estado dela. Nunca tive aborto, não tenho problemas de tireoide, vou tentar marcar a sessão. Ok, Maria Eugênia, será uma honra, uma satisfação poder te atender. Tá? Você pode fazer sua solicitação pelo direct aí, o pessoal vai te responder e vai encaminhar você. Professor, qual o livro que a moça falou sobre o alto amor? É do Joshua Stone, Psicologia da Alma. Joshua Stone, Psicologia da Alma.
Tenho tido herpes labial, agora estomatite na garganta, frequentemente. O que pode ser isso, professor? Eu diria que é um problema de chakra cardíaco acelerado, tá? Ou melhor, chakra cardíaco hipoativo, e pode ser provocado por algum sentimento de mágoa, raiva, ódio, rancor consigo mesmo ou terceiro. Você tem algum problema com rancor muito forte. Ou do seu ambiente, você está com dificuldade de aceitar alguma coisa desse sentido. Porque quando abaixa, quando o chakra cardíaco fica hipoativo, a glândula timo fica hipoativa, o imunológico ele responde de maneira hipoativa também. E aí complica, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu ver aqui. Estou à disposição. A aula com comandos igual ao dia 10 está na bio da TQA. Isso, a gente vai fazer o próximo TQA Despertar 2, dia 29, sexta-feira, pessoal. Psicologia da alma, chave para ascensão. Isso, ok, perfeito. Como liberar essa dor ou sentimento negativo? Aí tem que avaliar qual que é o sentimento negativo, né, Cleiton? Nós temos alguns comandos. Depois você pode olhar no YouTube, nós temos 5 aulas lá, 5 lives que tratam dos comandos da TQA. Você pode ler lá, você pode executar os altos comandos, a gente fica à disposição para o atendimento, se você preferir, tá bom? E a gente fazer o atendimento. Dores pulmonares, incômodo, tristeza, pode ser cartaz de constelação feita junto com a apometria? Gente, olha só. Olha só. O que acontece? Eu vou falar isso aqui para vocês agora. Essas terapias energéticas, gente, quando você trata de constelação sistêmica, apometria, a parte de barras de Axis, Theta Healing, TQA, não misturem essas terapias, gente. Quando fizer uma, dá um tempo de no mínimo 21 dias para fazer o outro atendimento. Porque o efeito nos corpos é muito forte, o corpo físico sofre muito, a catarse é muito violenta. Você imagina uma pessoa que sofreu a vida inteira com problema, tá bom? Com conflito emocional. Aí você libera esse conflito em uma fração de segundo. O impacto no corpo físico é muito forte. Então, por favor, tenham cuidado com isso. Vai fazer uma constelação? Faça a constelação. Guarda ali o tempo de reverberação, no mínimo 21 dias. Depois você faz a apometria. Faz a apometria, vai fazer axis, espera um pouco. Até essas energias reverberarem, porque senão o impacto no corpo físico é muito forte. A pessoa não sara. Começa a piorar. Acha que está piorando, porque a catarse é tão forte que a pessoa acha que está piorando em vez de melhorar. É porque todas essas terapias movimentam muita energia. Muita energia. E fora os impactos multidimensionais que às vezes você tem e não sabe que tem. Entendeu? Às vezes está com implante, com chip, cheio de problema, com obsessor, e faz essas questões aí, mistura tudo, aí dá nisso aí, ó. Então, cuidado. Fez uma terapia, dá um tempo, 21 dias, faz a outra. Dá um tempo, 21 dias, faz a outra. Porque é muita energia. Reverbera demais. Professor, vai ter episódio 2? Sim, nós vamos fazer o TQA Despertar 2 agora sexta-feira. A inscrição já está na bio aí. É só se inscrever, tá bom? Sexta-feira, 21 horas. Aliás, 20h10, parece. Tem que olhar lá no negócio. Depois eu vou checar isso aí para falar com vocês com mais calma aí. Professor, como eu faço um Ho'oponopono para finalizar um processo que está ganhando a causa, mas não sai a sentença final? Então, olha só. Tem que entender, são vários enfoques do direito, né? Então, quando você tem aí, são muitas energias reverberando, pode ter vários motivos que estão acontecendo aí. Eu sugiro você fazer o Ho'oponopono e você pode fazer esses mesmos comandos aí para o processo, entendeu? Faça o comando de ancoramento TQA NEN 11199, o comando de liberação TQA limpeza 121336 e o comando de fechamento TQA 11199. Tá bom? O que eu falei anteriormente. Pode fazer isso aí e veja o que acontece. Ela já está fazendo quimioterapia assim, já está careca. Vou tratá-la com reiki. Tá bom. E a hora que você for conversando com ela,
Você vai sentindo, ver se ela tem alguma coisa do passado, ver se tem algum problema de conflito emocional, tal, para poder. Problema de afta pode ser o quê? Então, a afta pode ser essa questão do chakra cardíaco hipoativo e pode ser também, é importante investigar com mais propriedade, porque pode ser um indicativo de câncer, tá? Mas é bom investigar, fazer uma investigação, tá bom? Mas pode ser questão do chakra cardíaco hipoativo, provocado às vezes por alguma água que você carregue, alguma coisa que você está sendo obrigado a engolir, que você não consegue engolir, esse tipo de coisa, tá? Internação com o pulmão comprometido com Covid, mantém estável, mas não melhora. Problemas de pulmão geralmente estão associados com ambiente sufocante, mas aí não convém nem mexer porque a catarse pode ser muito forte, tem que aguardar agora. Marta, fiz atendimento 20, maravilhoso, esqueci de falar, tem alopecia androgenética. Escutei falar da paciente, deu testemunho de cura. O que posso fazer? Soltar, solte. Fez o atendimento, solta e deixa as ondas fazer o papel, tá bom? Se puder fazer um pouco de ego, a gente fala depois, gente. Já tive a ocasião de ter 13 aftas na boca. Sugiro você fazer uma investigação. Quer dizer que o câncer está direcionado com o nosso emocional mal cuidado? Não. De acordo com o Dr. Hammer, o câncer é um protocolo biológico em resposta a um conflito emocional mal resolvido ou não resolvido. Ele vem para ampliar a capacidade do órgão. Por exemplo, uma mulher que tem um problema com o filho, que ela está muito preocupada com o filho, se ela for dessa, ela pode desenvolver um câncer na mama esquerda. Se ela for canhota, ela vai desenvolver um câncer na mama direita, com um conflito de nutrição. Então a preocupação com o filho, da sobrevivência do filho, que o filho está correndo risco, aí o câncer vem para ampliar a capacidade da mama. Um câncer de pulmão, ele vem para ampliar a capacidade do pulmão, por isso que as células reproduzem. Então a pessoa está sufocada, um ambiente sufocante e tal, ela não está bem no ambiente dela, está muito sufocado, vem o câncer de pulmão para ampliar a capacidade do pulmão. E assim com todas as outras questões. Uma pessoa que tem problema com a família, pai e mãe, um problema muito grave com a família, vem o câncer na espinha, por causa da sustentação. Então amplia a capacidade dos ossos para poder sustentar a pessoa. E assim por diante. Tá bom? Então o câncer vem, de acordo com o Dr. Dick Hammer, da Nova Medicina Germânica, ele vem para ampliar a capacidade do órgão que está sendo estressado por conta do conflito emocional. Então ele diz o seguinte, quando cessa o conflito emocional, o câncer ressignifica. Então, o próprio corpo se encarrega, porque não é mais necessário a multiplicação das células. Tá bom? Como se faz para se inscrever no Despertar 2? Na bio do Instagram aí, você procura lá e tem o link para fazer a inscrição, tá bom? Professor, eu fiz os autocomandos menos de 21 dias. Posso participar do Despertar 2? Olha só, pode ter uma... Se for próximo de 21 dias, sim. Mas se for tipo assim, 7 dias, 10 dias, não, porque senão você vai passar por uma catarse muito violenta. Aí você deixa para fazer no 3, tá bom? Obrigado, professor. Tem alguma coisa que posso fazer? Algum comando? Ter feito reiki? Será catarse? Então é preciso investigar. Gente, às vezes vocês me colocam algumas coisas aqui, mas tudo é questão de investigação. A gente não pode, às vezes, falar algumas coisas aqui, porque são coisas muito graves que as pessoas passam e precisam de uma investigação mais profunda, entende? Eu não posso falar que é isso ou aquilo, porque eu não tenho base de informações para poder estar respondendo. Tá? Vocês me perdoem. A gente tem, assim, mais ou menos o jeito da probabilidade, mas tem coisas que a gente não consegue falar. Vocês me perdoem, tá? Se a pessoa receber o comando de TQA, pode aplicar a barra de Axis dentro do período de 21 dias, nem pensar. Nunca, não faça isso. Senão você vai para o hospital. Tá bom? Olha só, fez a TQA, espera 21 dias antes de receber comando de Theta Healing, de barra de Axis ou passar por constelação. De jeito nenhum, gente, não faça isso. Tem gente aqui que está na live que passou por isso e baixou o hospital. Tá bom? Não faça isso. Eu aviso porque não faça isso, por favor, tá bom? Não faça isso. Fez a TQA, espera 21 dias antes de passar por Axis, Theta Healing, constelação familiar, tá bom?
Professor, tive atendimento, mas não perguntei o que pode ser joanete. Então, pode ser questão de sustentação, é alguma coisa que está aumentando a estrutura óssea, né? Então pode ser algum problema de conflito que você tem aí com relação à sustentação, às vezes com pai, com mãe, né? Vamos ver a resposta aí do atendimento para ver se consegue resolver. É possível, através da meditação, diluir chips? Não, não é possível. Não vai ter sucesso. Professor, participei do retiro xamânico, usei apenas um dedinho da ayahuasca e não senti nada mesmo. Quero participar do dia 2 despertar. Será que posso? Então, se você participou do retiro e a distância vai ser menos de 15 dias, menos de 2 semanas, não faça isso, tá bom? Deixe para participar do terceiro. Porque esse alcaloide ele influencia muito na consciência da pessoa. O que é implante chip que você se refere? Vamos fazer uma outra live disso, porque isso aí é assunto para um curso de lives, tá bom, pessoal? Depois a gente fala sobre isso aí. A oração de 21 dias do Arcanjo de Miguel precisa de 21 dias de espera para catarse? Não precisa. Professor, tenho hipotireoidismo, muita alergismo, mas não identifiquei o sentimento de culpa nessa vida. Mas quando fiz mapa astral, identifiquei que eu não era uma pessoa muito boa. O Ponopono ajuda? Ajuda. Hipotireoidismo, chakra sexual hiperativo. Pode não ser culpa, mas pode ser alguma vergonha que você sinta, tá bom? Não necessariamente é culpa, pode ser vergonha ou algum remorso, às vezes por uma coisa que você nem se recorde, viu? Porque o hipotireoidismo vem por conta às vezes o chakra sexual fica hiperativo, aí o chakra laríngeo, para compensar, ele fica hipoativo. É como se o chakra sexual drenasse a energia do chakra laríngeo. E pode ser também alguma coisa que você está vivendo, alguma mentira que você está vivendo. Você está vivendo algo que você não é, algo que você não quer ser. E alergia é o chakra cardíaco acelerado, tá bom? Aí pode ser por mágoa, ou pode ser pelo próprio sentimento de vergonha que despertou essa aceleração do chakra cardíaco, tá? Olha, você pode fazer o seguinte, coloca aquele vídeo do YouTube equilibrando chakras em 7 minutos com fone de ouvido. De manhã ao acordar e à noite ao se deitar. Às vezes vai melhorar, tá bom? Perfeito. Josiel Duarte, fiz o atendimento, já passou 2 meses e ainda parece que estou patinando da vida. Então provavelmente seu ego está te atrapalhando, viu, Josiel? Com certeza. Pode ser que você está resistindo aí, tá bom? É importante fazer uma investigação aí para ver o que está acontecendo. Começa a se olhar aí e ver o que pode ser, tá? Tem mais ou menos aí uns 5% das pessoas que a TQA demora um pouco para atuar. Não só a TQA, qualquer terapia, né? Exatamente por causa da resistência do ego. Comigo foi esse caso, né? Demorou muito tempo, um pouco mais de um ano. Professor, minha amiga já tem consciência do que aconteceu com a causa do câncer dela. Ok, então é só ressignificar. Vera Fernandes, fiz uma cirurgia, fui detectada com nível 1, retirei o aparelho reprodutivo todo e alguns linfonodos do abdômen. Vou fazer a revisão no início de março, gostaria muito de fazer um tratamento paralelo. Pode solicitar aí via direct que a equipe vai agendar para você, viu? Divina Espíndola. E o de pele? Aí é uma questão de o mundo tá, a pessoa está se sentindo ameaçada pelo mundo, então aumenta a capacidade da pele para poder enfrentar a agressividade do mundo, tá bom? Tem que ver, a base pode estar no medo. Câncer no intestino, problema de bocado, é algo que a pessoa está tendo dificuldade de engolir, né? Está com dificuldade de engolir, então provoca esse tipo de coisa.
Posso fazer o Despertar 2, sendo que farão um curso de formação em fevereiro? Pode, não tem problema não. Câncer de pele, eu acabei de falar, tem a ver com ameaça externa. É o medo do ambiente externo, o medo do mundo, o medo das pessoas. Aí aumenta a capacidade da pele, o câncer vem para aumentar porque a pele é como se fosse uma armadura, né? Aumenta a capacidade da armadura para enfrentar. A origem pode ser o medo, tá bom? Farei o curso em fevereiro. Posso fazer o despertar? Pode. E o reiki pode ser feito depois de outras terapias? O reiki pode, gente. A energia do reiki é inteligente, não tem problema. O que é TQA? Terapia quântica aplicada. Depois você dá uma entradinha no YouTube lá, você dá uma olhadinha, tem um vídeo lá que fala o que é a TQA, tá bom? Para você entender. Como se livrar da mágoa dos pais, sentimento de abandono e outros sentimentos ruins. Tem que ressignificar, viu, Rafaela? É um trabalho mesmo de ressignificação de perdão, expansão da consciência, porque enquanto você não sente gratidão pelo seu pai, pela sua mãe, pelo dom da vida, sua vida não anda. Fica de lado. Tentei me inscrever na bio, sessão dia 29, está dando disponível. Deve ter sido liberado amanhã, deve ter tido algum problema de estrutura aí, tá bom? Gente, chegamos aqui no final, já estamos aí, a nossa live vai cair a qualquer momento, 1h30 de live. Muita gratidão a todos vocês. Eu desejo a todos vocês a paz vivencial, a paz do nível 10 a 700 da escala Hawks do nível da consciência. Na quinta-feira nós temos live de novo, aí no canal do YouTube. Fiquem com Deus, pessoal. Muita luz a todos vocês, muita gratidão. Até quinta-feira. Tchau, tchau.